Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil perdeu 1,5 milhão de postos de trabalho formais em 2015, uma queda de 3% em relação a dezembro do ano anterior. De acordo com os especialistas, quem tem entre 18 e 24 anos são os que mais sofrem com a recessão. A dificuldade do jovem para entrar no mercado de trabalho em meio à crise é o nosso tema de hoje. E para falar sobre o assunto, recebo aqui no estúdio Juliana França, coordenadora de projetos da Page Talent. Bem-vinda, Juliana, e obrigada pela presença. Obrigada. Mas antes de começarmos, vamos ver o que os jovens pensam sobre essa situação? A dificuldade de conseguir um estágio ou o primeiro emprego tem sido constante na vida dos brasileiros. E os maquinzistas sentem na pele isso. Eu procuro em diversas plataformas de agências e tudo mais, ninguém chama ou raras entrevistas. Realmente, o mercado está estagnado. Sim, eu acho que está difícil, tem pouca vaga e tem muita concorrência. Está um problema tanto político como econômico no país, as vagas de emprego vão fechando e acho que independente da sua qualificação ou não, na questão do emprego, acho que sim, está bem mais difícil arranjar emprego, tanto de estagiário a um cargo mais, assim, que exija uma formação maior. Estou procurando há um tempo já, mas até agora nada. A gente está tentando, a gente pode mandar um monte de currículo para muitos lugares, mas é pouca resposta e as respostas que vêm, vem... É muito esporádico, assim, sabe? É uma coisa que tá bem difícil de arrumar, por mais que a gente tente, e aí a gente acaba até desanimando de procurar. Juliana, quais são os fatores que afetam a entrada dos jovens no mercado? Bom, Lígia, hoje os principais fatores que afetam a entrada do jovem no mercado de trabalho são fatores que a gente chama de técnicos e comportamentais. Então, fatores técnicos, não só ter uma boa formação, um bom curso, todos os cursos extracurriculares, né, um idioma, até um pacote office e tudo mais, mas saber colocar isso no currículo é muito importante, porque a primeira informação que a gente vai ter daquele candidato está no currículo dele. Então, saber expor as informações no currículo é muito importante, influencia muito na entrada dele ali para qualquer posição, o que vai influenciar na entrada do mercado de trabalho. Um segundo ponto que acaba influenciando bastante são os fatores comportamentais. E aí, quais são esses fatores comportamentais? É como ele lida com o dia a dia, com as situações que ele já enfrentou, seja na faculdade, seja em alguma experiência profissional, ou até na escola, na vivência com a família, mas em todo o histórico dele ali passado. Então, a forma que ele traz isso na sala de entrevista também influencia muito a entrada dele em qualquer posição, influenciando, claro, a entrada no mercado de trabalho. E o que conta mais durante o processo seletivo? A faculdade ou os cursos extracurriculares? Poxa, eu acho que é uma pergunta difícil, tá? Porque eu acho que os dois contam muito. Tanto a faculdade quanto os cursos extracurriculares. Qual que é a grande diferença? Dependendo da posição que esse candidato, se faz ali uma candidatura, ele vai ter que, muitas vezes, ter cursos extracurriculares que complementem a formação dele, né? Então, que justifiquem ele estar ali realmente entrando para alguma vaga de estágio. Muitas vezes, quanto mais cursos essa pessoa tem, mais interessada na vaga, mais bem preparada, ela se mostra para aquela posição. Mas é claro, como eu disse no início, não são só aspectos técnicos que são importantes, também os aspectos comportamentais. Então, saber trazer isso numa entrevista, de forma estruturada, de forma calma, né, deixando o nervosismo um pouco de lado, é super importante. E por que o intercâmbio é uma vivência requisitada por muitas empresas? Bom, cada vez mais as empresas no Brasil têm contato com outras empresas fora do Brasil, sejam elas fornecedores ou parte do mesmo grupo. Por conta disso, o idioma é cada vez mais importante, né? As empresas, mesmo que não sejam multinacionais, são cada vez mais globais, né? Então, ter um segundo e muitas vezes até um terceiro idioma é muito importante. E aí, o que é mais importante? Não é ter um inglês avançado com um diploma de alguma escola super bacana, mas é dizer numa entrevista o que você sabe fazer com aquele inglês. Poxa, eu sei falar, eu sei escrever, eu sei ler muito bem,
e ficar calmo para na hora de um possível teste, seja ele escrito ou oral, você se sai bem. Acho que isso é o mais importante, se sai bem na hora de uma avaliação, porque é aquilo que vai mostrar pra gente como que você se sairia no dia a dia. Desculpa. E quais atividades extracurriculares são mais atraentes para um currículo? Tá. Bom, isso, claro, vai variar muito de uma vaga para outra. Então, o que eu tenho como recomendação é sempre você entender a vaga que você tem interesse, entender quais são os pré-requisitos das vagas, né? Hoje o que acontece muito são os candidatos saírem se candidatando em 57 mil oportunidades, mas não necessariamente as que eles têm mais interesse ou as que têm até mais aderência com o perfil deles, mas em toda e qualquer oportunidade. Então, poxa, leiam bem os perfis que vocês estão se candidatando, eu acho que essa é uma dica importante. Se você ler bem, escolher os teus cursos complementares, vai ser muito fácil. Então, poxa, a vaga exige um Excel, faz um curso de Excel, mas muito mais que fazer o curso de Excel, entende realmente a ferramenta, qual que é o uso prático dela, vou precisar de mais algum programa, então também entender bem esse programa é importante. E quais são os impactos do estágio na vida dos estudantes? O impacto é imenso. Eu acho que a entrada para o mercado de trabalho, o estágio proporciona muito conhecimento, então, com certeza, fazer a escolha certa é muito importante. Interessante. E você, quer saber como chamar a atenção dos recrutadores? Então não saia daí, porque a Juliana França, coordenadora de projetos da Paid Talent, vai te contar no próximo bloco. O Papo.com volta já já. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o Papo.com, hoje falando com a Juliana França, coordenadora de projetos da Paid Talent. Então, Juliana, como empresas como a sua atraem os melhores talentos? Bom, a gente tem algumas técnicas, né? Acho que para atrair os melhores talentos, que é estar onde eles estão, ou a gente tenta estar o mais próximo possível, então, em redes sociais, estar na faculdade, ou em momentos como esse, a gente procura ali de todas as formas estar presente na universidade, tá? Mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa ter clientes, né, parceiros bacanas, oportunidades interessantes que realmente atraiam esse jovem, que sejam concretas, né? Sejam por proporcionar um aprendizado muito grande ou ter a sonhada chance de efetivação. E o que um estudante precisa ter para ser considerado acima da média durante um processo seletivo para os recrutadores? Tá, bom. Eu acho que não existe candidato bom ou ruim, tá? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Existem candidatos que são aderentes a uma posição e candidatos que não são aderentes àquela posição. Todo mundo tem a sua tampa de panela, basicamente isso. Então, eu acho que é o que eu falei lá no início, se candidatar na oportunidade certa. Não existe um candidato ideal, mas é claro que se você está bastante aderente às competências técnicas, se você cuida para se candidatar na vaga certa, se você chega na entrevista ou na dinâmica de grupo, seguro, consegue falar bem, se apresentar bem, você com certeza vai ser o candidato mais aderente para a vaga. E sobre a dinâmica de grupo que você acabou de comentar, como se destacar entre tanta gente desconhecida? Tá, bom, acho que o primeiro ponto é esquecer tudo que a gente lê nessas revistas e jornais que dizem, poxa, seja o líder, fale mais, apareça mais que todo mundo. Acho que a principal dica que eu tenho aqui é seja você.
tá? Eu acho que essa é a principal dica. E aí, por que seja você? Porque senão corre um grande risco de você ir para uma vaga que não tem a tua cara. Então, cuidar para ser você, claro, cuida para participar. Então, eu sempre costumo dizer que o candidato que tem um pouquinho mais de vergonha tem que fazer um esforcinho para falar mais, e aquele candidato que fala muito tem que fazer um esforcinho para se segurar um pouquinho para todo mundo participar. Mas a principal dica é ser você na dinâmica de grupo. E quais são as principais dificuldades enfrentadas pela Paid Talent no mercado atual? Bom, acho que as principais dificuldades que a gente tem hoje é encontrar jovens que, claro, estejam aderentes às posições. Isso por alguns motivos, tá? Eu acho que a gente tem muita quantidade e talvez pouca profundidade. Acho que o jovem talvez precisa pensar um pouco mais no que ele quer antes de se candidatar para alguma oportunidade. E aí, como fazer isso? Poxa, pensar quais são as matérias que eu mais gosto na faculdade, quais são as matérias que eu menos gosto. Quando eu tenho um trabalho em grupo, ali quem sou eu no grupo, o que eu gosto mais, para se candidatar em realmente uma oportunidade que ele gosta e ter clareza do motivo. Então, acho que saber se justificar. Eu acho que quando eles chegam na sala de dinâmica ou numa sala de entrevista, tendo certeza da vaga que eles querem, encontrar um estágio é muito fácil. A grande dificuldade hoje é toda essa insegurança, não só com a escolha certa, mas também com o momento de mercado. Então, acho que a dica é relaxar, pensar em qual oportunidade que você quer, sem ficar pensando que o mercado está difícil, sair se candidatando aí para 1 milhão de vagas. E como a Paid Talent pode ajudar os jovens a entrarem no mercado de trabalho? Claro, olha, toda semana lá no Paid Talent a gente faz dinâmicas que a gente chama de dinâmicas proativas. Então são dinâmicas pensando em todas as vagas que a gente tem aberto. Essas dinâmicas, no final, tem um treinamento em que a gente ensina um pouco sobre como participar de uma dinâmica, de uma entrevista, até uma entrevista com gestores. Então, acho que é uma boa forma de se preparar, estar presente em dinâmicas de grupo, ir sentindo um pouquinho, poxa, como que eu lido na dinâmica? Será que eu fico muito nervoso na hora de me apresentar ou na hora ali de planejar no grupo, algum case específico? Acho que essa é uma dica bacana. E outra dica, ficar de olho nas vagas, ler as vagas, ver quais vagas eu tenho mais aptidão, eu gosto mais, e já chegar lá mais direcionado. E esse é o ano que os jovens mais vão ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho desde 2013. Existe alguma previsão de melhora a curto prazo? Olha, eu acho que a gente já vem sentindo um otimismo, tá? Um pouco maior depois das últimas decisões que a gente teve. Claro que ainda o mercado está muito instável, então a gente melhora um pouquinho, piora um pouquinho e assim por diante. Mas eu acho que se todo mundo for otimista e pensar que a gente está aí melhorando, não tem como o clima ser tão pessimista quanto ele foi no primeiro semestre. Acho que o jovem ele tem que se especializar, ele tem que pensar na carreira dele muito mais do que pensar no mercado. Eu acho que a gente, assim, a grande beleza do negócio que a gente tem lá na Paid Talent é que eu não conheço nenhum líder de empresa que não queira ter um bom profissional dentro de casa, né? Independentemente do momento de mercado. Então, poxa, treine para ser o melhor, faça os melhores cursos, se prepare para a entrevista, independentemente de como o mercado estiver, com certeza vai ter uma oportunidade para você. Infelizmente, o nosso tempo é curto e chegamos no final do Papo.com. Juliana, muito obrigada pela entrevista. Você quer deixar algum contato? Quero sim. Poxa, queria deixar o site da Paid Talent, paidtalent.com.br, para todo mundo que tiver interesse em vagas de estágio ou até vagas de trainee, programas, não deixar de procurar a gente. Muito obrigada. Obrigada. O Papo.com fica por aqui. Tchau, gente. Até a próxima.